você não entender isso, você não vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos começando aqui mais um vídeo de ensino. Essa semana quero falar sobre um assunto no qual eu tenho estudado nos últimos dias. Um assunto que é tão importante para a nossa fé, que fala a respeito da doutrina da salvação e dessa relação que nós temos com o pecado. Irmão, o que eu quero falar para vocês essa semana no nosso estudo é sobre os tempos da salvação. Porque a nossa salvação ela ocorre em 3 tempos distintos. E a gente vai falar essa semana cada vídeo desses tempos. Essas realidades são: nós fomos salvos no passado, nós estamos sendo salvos no presente e nós seremos salvos no futuro. E saber desses 3 tempos que poucos cristãos sabem, mas que nos revelam algo tão maravilhoso sobre o plano da salvação, tão maravilhoso sobre Deus, tão maravilhoso sobre como nós podemos viver a nossa vida a partir de agora. Então, irmão, hoje eu quero falar sobre a primeira realidade do tempo da salvação, o passado. Nós fomos salvos da condenação do pecado, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, irmão. Mas antes, na verdade, de falar do sacrifício de Jesus, antes mesmo disso, lá no princípio, nós precisamos entender que o primeiro homem, Adão, que representava toda a humanidade, pecou, falhou, desagradou a Deus. Ele pecou e gerou todos os demais seres humanos com a natureza do pecado dentro deles. Irmão, isso é tão verdade que você pega uma criança, por exemplo. Quando aquela criança começa a ter um pouco de consciência, a primeira coisa que acontece com uma criança, ela começa a ser egocêntrica. Às vezes ela começa a brigar com os coleguinhas, às vezes ela vai começar a tomar coisas das mãos dos coleguinhas, e isso independente da educação dos pais. Toda criança passa por essa fase, ou seja, desde o nosso nascimento, a nossa natureza pecaminosa, ela já começa a ser manifestada. Por isso que é impossível que exista alguém que não tenha pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, todos carecem de salvação, todos precisam que o Senhor os salve. Isso vale para todos os seres humanos da história da humanidade. Não há nenhuma exceção, a não ser Jesus Cristo. Jesus é o único que nunca pecou, o único que ele se encarnou, tomou parte da nossa humanidade, mas não pecou em nada. Por isso que ele foi o Cordeiro perfeito que foi prometido desde o Éden. Quando o homem pecou contra Deus, Deus falou: eis que virá o descendente que pisará na cabeça da serpente. O descendente é Jesus Cristo. Jesus veio depois de uma longa história bíblica que a gente vê toda a construção que a Bíblia faz a respeito da nação de Israel, toda a história da humanidade que culmina em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus, do princípio ao fim. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Jesus, Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, se tornando semelhante a nós. Porém, ele não pecou, como eu disse anteriormente, e foi fiel até a morte. Pagou o preço na cruz, derramou o sangue para que eu e você fôssemos salvos. Como eu disse, o primeiro tempo da salvação fomos salvos no passado, porque Jesus já pagou o preço na cruz há 2000 anos. Jesus já fez o que precisava ser feito. Nada do que eu e você façamos hoje pode comprar isso. Saiba de uma coisa, irmão, a salvação não é por obras. Não importa o quanto eu e você sejamos bons, nós não podemos ser salvos pelo nosso mérito. A salvação vem somente pelo que Cristo fez, somente pelo sangue que ele derramou. Isso é tão verdade que Efésios 2, 8 e 9 vai falar assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós sabemos então que a salvação ela vem somente pela fé. Não há nada mais que o ser humano possa fazer. É somente depositar a fé sincera em Jesus. E é importante falar, a fé depositada em Jesus não significa simplesmente confessar ele na frente de uma igreja. Isso é muito importante, isso é o primeiro passo. Mas depositar a fé de fato em Cristo é viver segundo o que Ele quer para nós. Viver de acordo com o que Ele espera para nós. E aí naturalmente nós vamos fazer as boas obras.
mas as obras são consequência da salvação. Tanto que Jesus vai falar, quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Por isso, irmão, nós precisamos, se de fato amamos Jesus, se de fato temos fé nele, depositar tudo nele. Viver de acordo com o que ele quer para nós. E aí, a partir dessa fé, nós fomos salvos. Porque pelo sacrifício de Jesus, nós fomos justificados diante de Deus. Fomos perdoados, fomos reconciliados e fomos redimidos de toda a culpa do pecado. A partir do momento que você aceita Jesus, Deus lança todos os seus pecados, Deus lança o seu passado no mar do esquecimento. E as coisas se fizeram todas novas. Você vive uma nova vida a partir desse momento que você está em Cristo. Portanto, irmão, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite Ele, deixe Ele transformar a sua vida. Não importa qual foi o seu passado, não importa se lá atrás você matou, se lá atrás você roubou, se lá atrás você se prostituiu, você se envolveu com deuses falsos, com coisas que não são do Senhor. Não importa aonde você estava, o importante é que a partir do momento que você está em Cristo, Ele põe um ponto final no que aconteceu no seu passado e Ele começa uma nova história daqui para frente. E Ele quer escrever uma nova história na sua vida também, assim como Ele escreveu na minha vida e assim como Ele escreveu na vida de milhões de cristãos ao longo dos séculos, porque a igreja cristã já tem mais de 2000 anos. 2000 anos que Jesus vem transformando vidas e continuará até a sua volta, porque nada vai parar o Evangelho. Irmão, eu espero que essa aula possa ter te abençoado. Na quarta-feira a gente vai falar sobre a realidade presente. Estamos sendo salvos e eu quero te convidar para participar com a gente dessa outra aula que também será muito edificante. Se essa palavra te abençoou, comenta bem. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.